Para que a gente possa enxergar além por detrás, nós precisamos de sensibilidade. E essa sensibilidade, quem pode nos dar? O Espírito Santo, certo? E para que isso possa ser possível, para que o Espírito Santo tenha acesso ao meu coração, à minha mente, para que ele possa mostrar coisas por detrás, eu preciso me despir, deixar de lado os meus achismos. Eu tenho que me achegar a alguém, eu tenho que me aproximar de alguém, e é necessário que eu me dispa dos meus julgamentos, dos meus preconceitos, dos meus conceitos pré-definidos sobre a circunstância. Existem coisas que eu não sei, situações estão acontecendo que não é do meu conhecimento, mas para que eu possa me aproximar, para que eu possa trazer ali o ambiente, criar um ambiente de confiabilidade para a pessoa que está naquele estado, eu vou precisar me ausentar dos meus julgamentos. Não posso julgar. E é tão difícil não julgar uma situação, porque nós temos uma tendência de achar de que as nossas experiências elas são suficientes. E elas não são suficientes. Cada caso é um caso, e Jung, quando ele fala sobre o aspecto de tocar uma alma humana, ele vai dizer que ao tocarmos uma alma humana, ele diz antes, conheça todas as técnicas, domine tudo que você puder, tenha todo o conhecimento, mas ao tocar uma alma humana, seja simplesmente uma alma humana. Então, muitas vezes, não são as palavras, não são os sermões, mas são a nossa capacidade de não julgar e de ser sensível àquele momento. Existem coisas que estão por detrás. Quando eu falo por detrás, eu estou querendo dizer que existem coisas internamente acontecendo dentro daquela pessoa, daquele ser, que eu não conheço. Mas, com sensibilidade, com a ajuda do Espírito Santo, ele pode me dar a sensibilidade necessária para que eu possa auxiliar naquele momento. O primeiro ponto é esse. O ponto 2 que eu quero trazer aqui, para que a gente consiga enxergar além, vai exigir que a gente rompa com os nossos próprios paradigmas. Ir à casa de um pecador, ir à casa de alguém que aos nossos olhos não merece ajuda. Romper com os nossos paradigmas, romper com os nossos preconceitos definidos, com os nossos achismos. Ir aonde existe uma necessidade, existe ali uma consequência, talvez até de uma advertência já dada, mas a consequência veio. Então, nós precisamos romper com os nossos paradigmas internos, com os nossos preconceitos, para que a gente consiga ajudar pessoas que aos nossos olhos não ajudam, fazer o que a gente não faria. Então, esse é o segundo ponto que eu quero trazer aqui. Enxergar além exige romper com os nossos próprios paradigmas. Nós temos muitos paradigmas. Quando eu falo de paradigma, estou falando de padrão. Nós temos o nosso padrão. Para que algo seja aceito, tem que acontecer assim, assim, assim. Eu aprendi assim, 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 assim. Se não for assim, 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 então não é. Então são padrões que a gente cria. E na prática de Cristo, ele vai olhar além, ele vai enxergar dentro da alma e vai ver a necessidade e ele vai buscar ajudar, tirar a pessoa daquele estado. Uma da mulher, quando ela se apedrejada, ela estava no estado alto de sofrimento. Mas Jesus vai lá, não olha, fica de cabeça baixa, ouve tudo que as pessoas têm para dizer, e então depois ele vai dar a última palavra: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Então, é muito importante que a gente tenha esse olhar para nós, para que a gente olhe para fora e consiga enxergar com sensibilidade do Espírito Santo a necessidade. Terceiro ponto que eu quero trazer aqui sobre esse aspecto de enxergar além é sobre a questão de
nós nos despirmos. Nós vamos ter que permitir proximidade. Não tem como enxergar além sem se aproximar e sem deixar que as pessoas se aproximem de nós. Não tem como tocar um coração de alguém, tocar a alma de alguém, sem permitir que nós sejamos tocados também. E eu coloquei aí o exemplo de Naamã, essa terceira perspectiva. Naamã, por detrás da armadura, da casca, da aparência, da persona que a gente assume, por trás, existia por trás de Naamã, da armadura, um homem leproso. Muitas vezes as nossas capas, as nossas armaduras, personalidade que nós representamos, ela não dá acesso para as pessoas. Elas não conseguem nos acessar, tocar o nosso coração. E da mesma forma, nós não conseguiremos, pelo aquilo que expressamos, tocar o coração das pessoas. Elas não vão sentir confiança em nós. E aqui é o ponto 3. Enxergar além exige proximidade, dar acesso. Você é uma pessoa acessível. Eu estou falando humanamente, emocionalmente. Você é uma pessoa compreensiva, uma pessoa flexível, que releva as coisas. Ou se não acontecer no seu padrão, você já muda, já se altera, a sua armadura brilha, você impõe a sua autoridade para afastar as pessoas de tocar o seu coração. O Zaqueu que ninguém via, o Zaqueu que ninguém conhecia, um Zaqueu que estava sofrendo, um Zaqueu que estava angustiado, um Zaqueu que estava cansado daquela vida de cobrador de impostos. E aí Jesus vai enxergar dentro as suas necessidades. E ele vai vê-lo em cima da figueira e vai dizer: desce, hoje eu vou para a sua casa. Hoje eu vou pousar na sua casa. Eu vou passar a noite com você. Proximidade. Eu estou sentindo aqui a presença do Espírito Santo, do amigo Espírito Santo. Proximidade. Dar acesso. Flexibilizar. Facilitar. Ser um facilitador de quem está sofrendo, de quem precisa de uma cura na alma, quem precisa ser liberto das suas próprias pressões e cobranças. Um Zaqueu que não precisava de acusações, mas de compreensão, para aliviar a pressão interior que ele tinha da vida que ele levava, que um fardo que ele já não estava mais suportando de carregar. Trazendo para o nosso agora as pressões da ansiedade, as pressões e as cobranças, a nossa vida maluca que a gente tem, pensa que a gente não para. O burnout. Será que Zaqueu não estava estafado já, no limite de estafa? E antes do pico, Cristo vai, Cristo chega e rompe com o paradigma. Disseram para ele: o senhor não pode ir na sua casa. Ele é um pecador, o senhor não pode ir na casa dele. E Jesus ignora todos aqueles dogmas, todos aqueles estigmas religiosos que não curavam pessoas. Ele rompe e ele vai na casa de Zaqueu. Romper com os nossos próprios paradigmas, para que pessoas sejam curadas.